Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 28 de matemática. Mapa focal da aula 28. Hoje daremos início ao capítulo 12. Estudaremos das páginas 146 a 154. A tarefa ficará na página 154, exercício 11. Capítulo 12, medidas 2. A professora vai pedir para vocês observarem essa imagem ao fundo. O que vocês estão verificando? Aqui nós temos a água e próxima à água vocês podem observar que está saindo fumaça. Mas o que será que significa essa fumaça saindo da água? Será que a água é muito fria? Ou a água é muito quente que está saindo esse vapor? É o que nós iremos observar com a leitura do texto. Diversos parques do planeta possuem águas quentes naturais, atraindo milhares de pessoas por serem relaxantes e auxiliarem no tratamento de alguns problemas de saúde. Normalmente, a temperatura das águas termais é de 36 graus Celsius, enquanto a da água de uma piscina comum é cerca de 25 graus Celsius. Essa imagem que vocês puderam observar é das águas termais em Beppu, no Japão. Mas será que no Brasil nós também temos essas águas termais? Será que ocorre esse mesmo fenômeno aqui no Brasil? Sim, em diversos lugares do Brasil nós podemos encontrar essas águas termais. E bem próximo de nós também ocorre. Na cidade de Olímpia, São Paulo, vizinha da nossa cidade, nós também temos vários parques aquáticos que aproveitam dessas águas termais para as piscinas. Então, elas têm uma temperatura mais elevada do que uma água de uma piscina normal. Então, nesses parques, muitas pessoas vão não só pela água ser um pouco mais quente, mas como elas possuem esse efeito relaxante e auxiliam em diversos tratamentos, então eles também vão para tratar a saúde. Mas será que isso ocorre? Por quê? Por que será que tem essa água acaba saindo nessa temperatura mais elevada? No interior da Terra, essa água que passa, que é levada até essas piscinas, elas acabam sendo aquecidas. Então, na hora que elas sobem até a superfície, elas já sobem com essa temperatura mais elevada, que é o que ocorre em Olímpia. Então, o aquífero Guarani, que é o que abastece a cidade, ele acaba aquecendo essas águas. Então, quando elas sobem para a superfície, elas sobem com uma temperatura mais elevada. O nosso material trouxe alguns questionamentos. De acordo com o texto, a temperatura das águas termais é maior ou menor do que a temperatura da água de uma piscina comum? Então, nós já fizemos a leitura, então nós já podemos observar se essas águas são maiores ou menores do que uma piscina comum. Então, façam novamente a leitura e verifiquem. Na letra B, em sua opinião, a temperatura da água do seu banho em um dia de verão é mais próxima da temperatura das águas termais ou da água de uma piscina? Se vocês ainda não observaram, façam essas observações em um dia de verão, se ela tem uma temperatura mais amena, igual as águas das piscinas, sem ser as piscinas termais, ou de uma piscina termal. Façam essas anotações que durante o debate, durante a aula com seu professor, com seus colegas, exponham os seus argumentos. Medidas de capacidade. Para expressar a capacidade de recipientes, podemos utilizar o litro, que a sigla é o L maiúsculo, e o mililitro, que é o M minúsculo, e o L maiúsculo. A professora sempre vai pedir observação na escrita dessa sigla, para vocês estarem colocando corretamente o M minúsculo e o L maiúsculo, para que fique correto, combinado? Que são unidades de medida
de capacidade padronizadas. O que seriam capacidades padronizadas? É uma capacidade que foi determinada, em que eu posso estar utilizando ela em qualquer parte do mundo, que é a mesma capacidade. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, aqui, 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Vários produtos são vendidos de acordo com sua capacidade. Quais produtos desse tipo você conhece? O que nós poderíamos citar aqui como produtos que são vendidos com litros ou mililitros? Então, façam a anotação desses produtos aqui do lado. Observe alguns produtos disponíveis em uma revendedora de água mineral. Então, aqui nós temos os produtos, a capacidade de cada um desses produtos e o valor de cada um desses produtos. Capacidade é a quantidade de líquido que um recipiente pode conter. Os questionamentos são questionamentos para fazer oralmente, mas a professora irá pedir para vocês fazerem as anotações do lado, como vocês pensaram para a realização de cada um deles. No exercício 1, a capacidade de um garrafão de 10 litros equivale à capacidade de quantos copos de 200 ml? Então, aqui nós temos o garrafão de 10 litros e aqui o copo de 200 ml ou mililitro. Então, quantos copos desse caberiam dentro deste garrafão? A professora trouxe até uma ilustração para vocês indicarem que eu estaria colocando estes copos dentro desse garrafão. Então, quantos caberiam? No exercício 2, João vai comprar 20 litros de água mineral nessa revendedora. Considerando os produtos mostrados acima, cite 2 maneiras diferentes de comprar essa quantidade de água. Então, ele precisa de 20 litros de água. Como ele pode comprar? A professora trouxe uma dessas maneiras e vocês irão verificar qual a outra possibilidade de compra. Então, no caso do João, ele poderia comprar um garrafão de 20 litros, é a capacidade exata que ele precisa. Mas tem outras formas? Sim. Quais são elas? Então, agora vocês irão pensar nesta outra maneira de compra. Exercício 3. Um cliente comprou nessa revendedora uma garrafa de 1 litro e 500 mililitros e um copo de 200 mililitros. Quantos reais ele pagou por essa compra? Então, vocês irão retornar nos valores de cada um desses produtos e verificar qual o valor da garrafa de 1 litro e 500 mililitros e do copo de 200 mililitros. Farão o algoritmo e façam o registro do resultado, se vocês quiserem até fazer do algoritmo também. Combinado? Reservatório animal. O camelo é um animal que surpreende pelos seus hábitos de sobrevivência, pois ele vive em lugares desérticos e com pouca água disponível para o consumo. De uma só vez, ele pode ingerir cerca de 100 litros. O organismo desse animal armazena a água ingerida, principalmente na forma de gordura, e assim pode ficar até 3 semanas hidratado, sem precisar consumir água neste período. Além disso, os camelos podem sobreviver a condições climáticas extremas, que normalmente matariam qualquer outro animal. Então, o camelo é um mamífero que possui características próprias para viver nesse tipo de vegetação, porque ele consegue armazenar a água, fora outras características, como cílios grandes, porque aí ele protege os olhos dessa areia que ocorre com os vendavais no deserto. Então, ele tem várias características que auxiliam a ele viver em regiões desérticas. No questionamento do texto, de acordo com esse texto,
Quantos mililitros de água um camelo pode ingerir de uma só vez? Então, aqui o texto trouxe a quantidade em litros. Então, vocês precisam verificar em mililitros. Eu sei que 1 litro é igual a 1.000 mililitros. E em 100 litros, quantos mililitros eu tenho? Então, o que vocês terão que fazer diante deste questionamento trazido pelo texto. A atividade está na página 149 do seu material. Exercício 1. Ligue cada ficha ao recipiente com a capacidade correspondente. Então, aqui a professora trouxe a dica de 1 litro, que é igual a 1.000 mililitros. Observem por que a professora trouxe essa dica. Porque aqui nós temos algumas capacidades em mililitros, outras eu tenho litros e mililitros, e outras eu tenho apenas em litros. Então, para vocês terem uma noção dessa capacidade, ou em mililitros, ou até mesmo em litros. Então, se vocês observarem esses recipientes, então vocês teriam que fazer o quê? Ligar. Então, a professora irá começar por essa menor embalagem, então, menor recipiente. Dessas capacidades, qual que é a menor? 200 mililitros. Então, aqui, essa caixa de achocolatado, ela é equivalente a 200 mililitros. Então, vocês terão que fazer observar o recipiente, observar a capacidade e verificar quanto caberia dentro de cada um desses recipientes e ligar na respectiva capacidade. Exercício 2 está na página 149 do seu material. Marque com X a unidade de medida mais adequada para expressar a capacidade de cada recipiente. Então, aqui vocês podem observar que eu tenho recipientes maiores e recipientes menores. E como que eu sei qual unidade utilizar? Qual seria a mais viável para cada um desses recipientes? A unidade de medida de capacidade, o litro, ela é utilizada para recipientes maiores e o mililitro para recipientes menores. Então, aqui o primeiro a professora fará junto com vocês. Então, aqui eu tenho um balde. Então, é um recipiente maior. Então, nesse caso, eu irei utilizar como medida de capacidade mais adequada para este recipiente o litro. E assim vocês farão com os demais recipientes. O tanque do carro de Luciana tem capacidade para 50 litros de combustível. Sabendo que seu carro percorre cerca de 10 quilômetros com 1 litro de combustível, quantos quilômetros no máximo é possível percorrer com o combustível de um tanque cheio? Vamos grifar as partes importantes? Então, eu sei que a capacidade do tanque é 50 litros. E sei também que a cada 10 quilômetros é gasto 1 litro de combustível. Qual que é a pergunta do exercício? Quantos quilômetros no máximo é possível percorrer com o combustível de um tanque cheio? Então, agora com a análise desses dados, vocês irão realizar o algoritmo e colocar a resposta do exercício. Exercício 4. Thaís utilizou 3 porções de suco concentrado de laranja para preparar 500 mililitros de suco. A. Considerando essas mesmas quantidades, quantas porções de suco concentrado ela vai precisar para preparar 1 litro de suco? Então, aqui vocês irão analisar. Se para 500 mililitros ela usa 3 porções de suco concentrado, quanto que ela utilizará em 1 litro? Em 2 litros de suco e em 3 litros de suco. Letra B. Quantos litros de suco, no máximo, ela pode preparar com 24 porções de suco concentrado de laranja? Então, aqui vocês sabem que a cada 500 mililitros de suco, ela usa 3 porções. Em 24 porções, quantos litros de suco Thaís conseguirá fazer?
Então, façam a análise, deixem o cálculo registrado no seu material para possíveis conferências. Exercício 5. Gilmar colocou água em alguns recipientes com 1 litro de capacidade. Então, cada um desses recipientes tem a capacidade de 1 litro. O recipiente D contém 500 mililitros, ou seja, meio litro. Então, esse recipiente tem meio litro. Na letra A, quais recipientes contêm mais de meio litro de água e menos de meio litro de água? Então, vocês irão fazer essa observação. Eu já sei que a letra D tem meio litro. Então, quais desses restantes tem mais do que meio litro e menos do que meio litro? Então, vocês irão anotar os recipientes nesses espaços. Quantos mililitros de água faltam para encher? Então, aqui nós temos alguns recipientes e o exercício está pedindo para descobrir quantos mililitros de água faltam. Então, faltam, a palavra faltam, é uma das ideias da subtração. Então, o que nós iremos analisar é quanto que falta para encher. Então, eu sei que o meu recipiente é igual a 1 litro ou 1.000 mililitros. Então, aqui, nós iremos fazer o cálculo para verificar. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu vou lá no recipiente A. Quanto falta para eu encher? Então, eu sei que o meu recipiente é igual a 1.000 mililitros e eu já tenho 440 mililitros. Então, eu faço uma conta de subtração. Eu vou lá na ordem da unidade, 0 menos 0, 0. Depois, eu vou na ordem da dezena, 0 menos 4. Opa, eu consigo? Não, o 4, ele é maior que o 0, eu não consigo. O que que eu vou fazer? Decomposição. A minha centena tem para mim fazer esse desagrupamento? Não, então eu vou buscar lá na unidade de milhar. Então, eu vou desagrupar uma unidade e vou trocar por 10 centenas. Então, 1 menos 1, 0. Aí, eu fiquei com 10 centenas. Agora, eu consigo fazer um novo desagrupamento. Então, eu troco 10 centenas, eu tiro 1, fico com 9. E eu fico com 10 dezenas. Então, 10 menos 4, 4 para 10, 6. 9 menos 4, 4 para 9, 5. 0 tira 0. 0. Então, quantos mililitros faltam para eu encher o recipiente A? Faltam 560 mililitros para encher o recipiente A. Então, assim, vocês irão fazer nos demais exercícios, nos demais recipientes do exercício B. No exercício C, se Gilmar despejar toda a água do recipiente A no recipiente B, quantos litros de água ele vai obter ao todo? Então, eu vou verificar quantos mililitros eu tenho no recipiente A, mais o do recipiente B, para mim poder verificar quantos litros eu tenho nos dois recipientes juntos. Exercício 6. Karina organizou um quadro com algumas equivalências entre litro e mililitro. Então, aqui nesse quadro, na primeira linha, nós temos 1 litro. Na segunda linha, mililitro. Então, aqui na primeira linha, eu tenho 1/10 de litro, que é o mesmo que 100 mililitros. 2/10 de litro, que é o mesmo que 200 mililitros. E assim, respectivamente. Dica: podemos representar meio litro por 500 mililitros ou 5/10 de litro. Com o auxílio do quadro, Karina escreveu 1 litro e 7/10 de litro em mililitros. Vamos ver como ficou? Então, 1 litro e 7/10 de litro é igual a 1 litro mais 7/10 de litro, que é igual a 1
1.000 mililitros mais 700 mililitros, que é igual a 1.700 mililitros. Então, essa foi a forma que ela fez. Ela primeiramente escreveu em litros e depois ela escreveu em mililitros. Assim como Karina, escreva as medidas apresentadas a seguir em mililitros. Então, aqui vocês terão que fazer as escritas em mililitros, assim como Karina fez. Marque com um X os recipientes que juntos possuem 6 litros e 900 mililitros. Então, agora vocês irão fazer os agrupamentos dos recipientes até vocês conseguirem esta quantidade pedida no exercício, que é 6 litros e 900 mililitros de água. E façam a anotação do X em qual desses recipientes que juntos vocês conseguem obter essa quantidade de litros de água. Exercício 8. Joaquim encheu completamente 15 xícaras com chá. A capacidade de cada xícara é de 200 mililitros. A. Quantos litros de chá ele utilizou para encher essas xícaras? Então, vocês terão que fazer o cálculo com o algoritmo correspondente aqui. Coloquem também a resposta. B. Contorne o recipiente em que é possível armazenar totalmente a quantidade de chá que Joaquim utilizou. Então, aqui vocês terão que verificar qual recipiente que é possível armazenar toda essa capacidade de chá. Observando aqui que nós temos medidas em mililitros e em litros. Então, 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Exercício 9. Em cada item, marque com um X o produto mais vantajoso em relação ao preço. Então, aqui nós temos dois produtos. O perfume e no item B, o shampoo. Então, aqui o que vocês têm que observar? O valor e a quantidade de mililitros em cada um desses produtos. Aí vocês poderão observar se o produto maior é o mais vantajoso ou o menor é o mais vantajoso em cada um desses itens. No exercício 10, descreva como é possível obter 3 litros de água utilizando apenas os baldes representados. Então, vocês têm um balde com 5 litros e um balde com 7 litros. Como que vocês conseguiriam obter 3 litros de água utilizando apenas os baldes representados? Chegou a hora das nossas atividades para casa. A nossa tarefa está na página 154, exercício 11. Observe as informações apresentadas no gráfico. Então, aqui nós temos o café vendido diariamente em uma cafeteria durante uma semana, por quantidade de xícaras. Então, nós temos duas colunas para analisar. Domingo, foram vendidos em xícaras de 50 mililitros, 200 xícaras, e em xícaras de 100 ml ou mililitros, 305. Então, é isso que vocês terão que analisar. Vamos aos exercícios. Exercício 11, letra A. De acordo com esse gráfico, quantos litros de café foram vendidos ao todo? Então, a professora mostrou para vocês a quantidade do domingo. Aqui o exercício está pedindo na letra A, quantidade total na terça-feira e na quinta-feira. Então, vocês retornem ao gráfico, verifiquem a quantidade vendidas, tanto em xícaras de 50 mililitros como de 100 mililitros, na terça-feira e depois na quinta-feira. Na letra B, em qual dia da semana a quantidade de café vendida nessa cafeteria foi a maior? Então, qual desses dias foi a maior e qual foi a menor? Letra C, quantos litros de café foram vendidos ao
todo nessa semana. Então, vocês terão que analisar ao todo, que seria todos os dias da semana, a quantidade de café vendido. E a nossa aula terminou. Grande abraço, até a próxima aula!